Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que interessante, né? Nesse ponto aqui a gente já vê isso, o Salvador ele falando assim, mulher, se você soubesse aquele que te pede, eu, né? Ele falando assim, eu, Salvador e Yahushua, tu lhe pediria para ele, dar-me de beber, e ele, esse aí que tá falando, Yahushua, te daria água viva. Uma visão espiritual, que água viva é essa? É por isso que eu estou dizendo que existem os espirituais e existem os carnais. E as pessoas que vão receber essa mensagem espiritual e não vão dar nem bola. E outros que vão receber essa visão espiritual e falar assim, peraí, tem coisa aí. Entende? Essas pessoas aí, elas são escolhidas já. Entende? Já são escolhidas no ventre materno. Pode me crer quando eu falo nisso. Já escolhidas já no dia que nasceu. Já. O Criador conhece todos. Por isso que ele disse, as crianças se dão a ser quem elas são, até mesmo no seu ato de brincar. Brincar assim no chão. Entende? Então, essas pessoas que vão receber essa visão espiritual, elas já, vamos dizer assim, são até marcadas. Entende? Mas a visão espiritual está aí para todos. Se alguém, vamos dizer assim, sair da caixinha e conseguir entender essa visão espiritual, como ele disse, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Quem vê essa visão? Porque quem está trazendo essa visão espiritual é ele, é o Yahushua. Agora, quem quer ficar com a visão carnal, olha, carne, peso, machucar a carne, dor, é só continuar na religião que é sempre dando dinheiro, é caminhando até o templo, praticando templocentrismo, fazendo aquelas coisas hipócritas, hipocrisia é repetição que não leva a nada. Isso é o termo que a gente usa para hipocrisia. É fazer coisas sem sentido, é fazer coisas que não te salva, fazer coisas repetidas fisicamente que a igreja católica e evangélica fazem muito bem. Penitência, santa ceia, dízimo, e quem sabe dessa visão espiritual, ou seja, esses líderes, eles fazem de tudo para que a pessoa não saia dessa visão física, porque no momento que essas pessoas saírem da visão física e partir para a visão espiritual, ela se liberta e esses dominadores aí religiosos ficam pobres, a Babilônia cai. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Pessoal, nesse ponto aqui é um dos pontos mais importantes. Todo o vídeo aqui do João 4, né, que está sendo feito aqui em vídeo, é importante nesse ponto aqui da samaritana na conversa dela com o Salvador, os dois conversando. E aí que ele fala esse ponto, né? Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. Ou seja, qualquer um que ficar fazendo vãs repetições vai se cansar, vai se fatigar, vai ficar chateado consigo mesmo. Poxa, eu faço isso, não resolve nada na minha vida. Sabe? A água aqui nesse mundo é uma sombra do mundo espiritual, entende? Quando a comida que nós comemos aqui, ela alimenta o corpo físico, mas existe uma comida lá no céu que alimenta o nosso espírito. E a gente, inclusive isso é promessa, a árvore da vida, ela tá lá no céu, entende? A árvore da vida é Yahushua, tá? É uma árvore realmente física. Tá escrito isso, que os salvos, eles terão essa oportunidade de comer da árvore da vida, na qual a pessoa vai ter vida eternamente. A água que tem aqui é uma água física, que não salva. Você bebe água, daqui a pouco tem sede. Mas a água que tem lá em cima, é a água
que o nosso Salvador Yahushua ele dá, que é a água viva, que é essa aí que ele falou, que a gente já tem oportunidade de começar a receber ela espiritualmente aqui. Fisicamente, literalmente fisicamente vai ser lá em cima. Então ele está dando uma prévia dos céus, mas ele já veio trazer essa mensagem para cá. Então isso é que é importante. Quem fizer vãs repetições vai acabar, como é que eu posso dizer, se chateando. E eu tenho esse meu próprio testemunho, tenho amigos também que quando nós estávamos na religião fazendo aquelas vãs repetições, é igual o padre, né? Chega lá e fala com o padre assim: padre, eu pequei. Ah, pecou? Peraí, eu vou te dar uma penitência. Reza 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, está perdoado. Daqui a pouco, padre, pequei. De novo. Então faz isso, faz de novo aquela penitência. Faz de novo aquela penitência. Entende? A igreja evangélica e a igreja católica é a mesma coisa. Entende? São as mesmas doutrinas. A pessoa fica indo lá, como eu estava dizendo, da Santa Ceia, que também é a mesma coisa. Da questão do templocentrismo, ir para o templo o tempo inteiro e fazer aquelas repetições, subir um monte, que essa mulher aí, ela buscava, logo no começo desse vídeo a gente pode ver, ela buscava água em cima do monte. Eles ficavam fazendo as suas orações, buscando a Deus e tudo mais, em cima do monte. É exatamente o que se faz hoje. E o Messias passando aí, trazendo essa mensagem espiritual. Então é isso que eu quero dizer. Esse é o ponto que ele falou. Qualquer um que beber disso, qualquer um que continuar fazendo essas coisas, vai continuar tendo sede, vai continuar tendo chateação, vai só alimentar a parte do corpo. O espírito é aquilo que o Pai precisa, é aquilo que ele quer. Foi para isso que ele enviou o Filho dele. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Pessoal, aqui nesse ponto, eu coloquei aqui exatamente o que está escrito no 2 Reis 17, sobre esse ponto aqui, que algumas pessoas não sabem, sobre esses 5 maridos. Porque quando o Salvador falou, ele estava falando no teor espiritual. De novo, espiritual. A visão toda espiritual do Salvador. Ele não quer saber de nada físico, nada. Então ele pergunta para chamar o marido dela, só que o marido que ela pensava, ela é física, né? Ela é uma mulher que vê tudo físico, que ela adora imagens. Ela falou, é marido, né? Então, eu não tenho marido, eu não sou casada com um homem físico mesmo. Mas Salvador falou Baal, ele falou Senhor, ele falou marido, dono. Então, vamos lá, ó. Senhor, Baal, marido e dono são entidades, são demônios. E o Salvador perguntou assim, traz seu marido. Só um joguete de palavra para ela meio que ver se ela entendia. Aí ela falou, não tenho marido. Não, você falou bem, você não tem marido mesmo. Mas você teve 5. Aí ela se tocou, ela falou, opa, ele não está falando de marido. Ele está falando de demônios, de paganismo, de Baal. Por quê? Porque os judeus, eles cultuavam Ial. Os judeus lá de Jerusalém. Os samaritanos, eles pararam de cultuar o nosso Salvador, o nosso Criador Ial, e começaram a cultuar deuses. De onde vieram esses deuses? Esses deuses, eles vieram do rei da Síria, porque o rei da Síria trouxe para dentro da Samaria, há cerca de 700 anos atrás, antes do Salvador vir, o rei da Síria trouxe esses reinos aí que está escrito. Que está escrito aí origens, tá vendo? Babilônia, os Cutas, os Ramata, os Ava e os Sefarvaim. Esses reinos aí trouxeram 5 demônios. E trouxeram até mais. Mas os samaritanos assumiram 5. Então, nesse momento aí, o que acontece? Eles começaram a largar o Criador e começaram a cultuar os deuses desses povos, dessas origens aí. Porque o rei da Síria, o que ele fez? Ele falou, eu dou a Samaria para vocês. Então, os babilônicos, esses povos todos que eu escrevi aí, eles começaram a entrar lá e se juntou. O samaritano mesclou a sua crença com o Criador, no Criador, junto com esses deuses deles. Então eles começaram a se afastar do Criador.
Assim sendo, os judeus ficaram de lado, ficaram assim não tendo mais conversa com os samaritanos. Também tem essa ideia também. Então, aí que acontece? Essa mulher aí já tinha 5 Baals, 5 maridos. E o que você tem não é o seu verdadeiro, o seu marido de verdade. O seu marido de verdade é Yahushua. Adivinha quem era? Exatamente o Salvador falando. Eu sou o verdadeiro. O verdadeiro é noivo. No caso, o noivo. Ainda não casei, né? O Salvador não tinha casado ainda com a sua noiva. Então ele era o noivo prometido. Só que o Satanás ele vem na frente e já vai casando já com as pessoas, no sentido espiritual. Quero que você entenda. Porque a visão é espiritual. Entendeu? Então aí você vê o nome deles, dos demônios aqui, ou seja, no lado da esquerda, dos maridos, e o que o rei da Síria trouxe para dentro da Samaria da origem, ou seja, os locais, né, que vieram, dos países que vieram. E cada um tem o seu. Esse Sucote, ele era símbolo da sensualidade, pornografia, imoralidade. Esse Nergal, ele era um demônio que eles cultuavam através de um sentido de mentira, de fofoca. Esse Azima, ele era uma entidade ligada mais à adivinhação, feitiçaria, jogos de azar nos dias de hoje, essa coisa toda, que inclusive tem dentro das igrejas isso, sabe? Essas adivinhações e tudo mais. Feitiçaria, isso aí tá muito no meio também dessas religiões africanas. O que mais? Esse Nibaz era um deus que eles cultuavam da incredulidade, do humanismo. Esse ponto é interessante. É exatamente que ele era um culto ligado mais a ficar adorando coisas dentro de casa. Hoje em dia tem pessoas que amam seu carro, amam seu filho de uma forma assim que passa por cima de tudo. Faz tudo pelo filho, tudo pelo carro, tudo pelo seu emprego, sua empresa. Então, isso aí é o demônio ligado a isso, sabe? Ele ressalta isso no ser humano. E a pessoa se afasta, vai tudo para o humanismo. E esse Tartak aí, ele é mais ligado para a questão da corrupção, das trevas mesmo, de coisa ruim, forte. Então esse aí eram os maridos que essa mulher tinha. E quando ela viu que o Salvador estava falando dessa entidade, das entidades que os samaritanos cultuavam e ela cultuava, ela viu assim, opa, ele está falando no sentido espiritual, ele não quer saber se eu tenho marido ou não. Então, inclusive, ele até falou, você não tem marido, você disse bem, mas você teve 5 demônios, eu não quero saber de marido, eu quero saber deles. Entende? É isso que eu quero passar para vocês, para você não ficar aí tendo essa impiedade. Iniquidade. Iniquidade é estar junto com os iníquos, esses são iníquos. Impiedade é a impiedade, não ter piedade do próximo. Estão me acompanhando? Então, isso aqui é só uma história, tá? É a história de Israel que estou passando, aproveitando e passando aqui. Então, o que mais eu posso falar sobre isso? Então, quando ela chega, ela até fala, né? Vejo que você é profeta. O que isso quer dizer? Quer dizer assim que, opa, você não está falando do meu marido. Aí ela começa a cair a ficha que ele está no campo da espiritualidade. E ela está no campo físico. Aí ela começa a tentar falar no mesmo nível que ele. Isso que é interessante. É uma pessoa da visão espiritual passando a espiritualidade para essa pessoa na visão física. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo.